doutora Giana Kuhn, neurocirurgiã funcional pela equipe da CDF, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a espasticidade. A espasticidade é um sintoma neurológico que acomete os grupos musculares. Ela causa o aumento do tônus muscular e a gente observa nos movimentos repetidos uma rigidez do movimento. Ela tem vários graus, alguns limitando o arco do movimento de uma menor intensidade, outras causando uma rigidez fixa e deformidade ortopédica, e dependendo da sua intensidade, deve ser tratada. Os tratamentos para espasticidade variam, desde medicamentos, a toxina botulínica e alguns tratamentos minimamente invasivos, como a bomba de infusão de fármaco e, em alguns casos, quando a espasticidade acomete mais os membros inferiores, a gente pode fazer a risotomia dorsal superseletiva. A risotomia dorsal superseletiva a gente faz na altura do cone medular, que geralmente está entre a última vértebra torácica e a primeira lombar. E a gente, na verdade, usando a microcirurgia, a anestesia geral, a gente escolhe lá dentro do canal medular quais são as raízes ventrais e quais são as raízes dorsais. Por quê? A raiz ventral ela é relacionada ao movimento e a raiz dorsal é a raiz que leva a informação da sensibilidade e também é onde o arco reflexo está aumentado, e a gente sabe que seccionando parcialmente porções das raízes dorsais, a gente diminui a informação lá no cérebro da espasticidade. Tá? Então, a gente faz isso guiado por monitorização neurofisiológica. Então, quando a gente vai examinar cada raiz, o neurofisiologista está com a gente justamente para nos dizer se aquela raiz ela é ventral ou dorsal e qual porção da raiz está gerando mais movimento de espasmo. O neurofisiologista, durante a monitorização, ele faz tanto a monitorização do cérebro, tá? Como a monitorização dos músculos corporais quando a gente faz o estímulo da raiz. Então, a gente tem a precisão da localização de cada grupo muscular relacionado a onde a gente encosta com o monitorzinho deles durante o procedimento. Para saber qual é o melhor procedimento para cada paciente, a gente, às vezes, lança a mão de um teste chamado teste de baclofeno. O baclofeno, ele é bem conhecido, ele é um grande antiespasmódico que a gente usa na espasticidade, mas a absorção dele, quando a gente toma o comprimido, não é a mesma absorção de quando ele é jogado diretamente nas raízes, lá dentro da coluna vertebral. Quando o baclofeno ele está no líquido, que é o líquido da espinha, ele é muito melhor absorvido no sistema nervoso central. E com isso, a gente consegue uma ótima resposta na questão da espasticidade. O teste de baclofeno nada mais é do que uma punção que a gente faz na coluna, como se fosse uma raquianestesia, e injeta esse medicamento no sistema nervoso, né? E ele vai misturar no líquido da espinha e a gente vai avaliar depois de algumas horas, a partir pelo menos de 3 horas, a resposta da contração muscular. A vantagem da utilização do baclofeno que a gente consegue graduar a quantidade de medicamento que a gente vai jogar nesse sistema nervoso. O baclofeno intratecal, ele dura pouco tempo no sistema nervoso central. Então, a gente precisa jogar essa infusão continuamente no espaço das raízes. E a gente utiliza a bomba de infusão de fármacos, que nada mais é que um reservatório que é conectado por um caninho e conectado nesse reservatório aqui, que é a bomba. Essa bomba, ela nada mais é que um reservatório. Então eu gosto de fazer essa analogia para os pacientes. É como se fosse uma bomba de infusão quando a gente está internado, mas é uma bomba de infusão interna e ela fica
Na porção do abdômen, a gente deixa na porção do subcutâneo, ela não é muito grande, ela fica imperceptível, dependendo de alguns pacientes, percebe um pouquinho o volume se são muito magros, e a gente consegue ter reservatório de 20 ml e reservatórios de 40 ml. Geralmente esse de 20 ml a gente utiliza nas crianças e alguns adultos a gente opta pelo reservatório de 40. A concentração do baclofeno vai variar de cada caso, mas a gente consegue dar muito mais qualidade de vida para esse paciente. Essa bomba, ela é eletrônica, então ela tem uma bateria interna que ela vai durar, né, aproximadamente de 5 a 9 anos, dependendo da quantidade que ela da forma que gasta energia. Como toda bateria, algumas baterias vão gastar mais energia, outras vão gastar menos ao longo do tempo. É um procedimento relativamente simples, claro que precisa ser realizado por uma equipe treinada. O paciente fica em decúbito lateral, ou seja, fica de lado, e a gente tem acesso tanto ao abdômen como à coluna, tá? E o paciente precisa realizar uma anestesia geral rápida para a realização do procedimento. Como todo reservatório, como toda prótese, faz uma antibiótico terapia profilática 24 horas no hospital e o paciente geralmente em um dia ele vai para casa. Esse tipo de terapia precisa de ajuste, tá? A gente vai conhecer a necessidade de cada paciente com o uso do baclofeno intratecal, dependendo da sua rotina diária. Então, pacientes que precisam uma dose maior, um relaxamento maior antes de fazer a terapia, a gente consegue, por um tablet, ajustar essas doses. Então, a gente consegue deixar um fluxo basal, ou seja, um fluxo contínuo de uma dose para ser naquelas 24 horas uma quantidade específica por hora, tá? Então, essa bomba vai calcular, com uma matemática simples, a quantidade de microgramas que vai ser despejado no organismo a cada hora e em alguns momentos que o paciente tenha ou mais espasmo na hora do banho, ou mais espasmo na hora de dormir, ou mais espasmos na hora da fisioterapia, a gente consegue colocar o modo flex, que é o quê? Nada mais é do que a gente ajustar uma dose extra, um bônus, vamos dizer assim, para o momento que o paciente precisa um maior relaxamento. A técnica melhora muito a qualidade de vida dos pacientes. E para que paciente a gente pensa em uma dessas terapias, ou na bomba de infusão de fármacos, ou na risotomia dorsal superseletiva? Um paciente que tenha espasticidade grave, tá? E que não melhore com os outros tratamentos. Paciente que tem problema na marcha, paciente que tem problema na mobilidade, paciente que tem dificuldade de realizar coisas simples, como sentar na sua cadeira de rodas, como dormir numa posição confortável, como tomar um banho, como fazer uma fisioterapia, são pacientes que devem pensar nessa técnica. A risotomia dorsal superseletiva, ela é mais focada para os pacientes que tenham uma paraplegia espástica, ou seja, um movimento de espasticidade nos membros inferiores, e a bomba de infusão de fármacos, ela é mais direcionada para pacientes que tenham espasticidade com distonia e pode ser utilizada para pacientes que tenham tetraplegia espástica, não apenas paraplegia espástica. Por quê? Porque o catéter que está conectado na bomba, ele pode ser colocado mais alto, né? Então a gente joga esse catéter para as regiões cervicais para pegar o movimento dos membros superiores, ou a gente consegue jogar no nível torácico para pegar o movimento dos membros inferiores, e em alguns casos a gente consegue também jogar o catéter ou fazer a punção como se fosse uma DVP lá no ventrículo cerebral. Então a gente consegue, independente da técnica, ter muita segurança. A bomba de infusão de fármacos via intraventricular,
ela também é muito eficaz, e para pacientes que tenham, por exemplo, uma contraindicação ao botar o catéter na coluna, ou tenham espasticidades muito altas, ou que envolva a questão do pescoço, às vezes é a melhor técnica a ser empregada, tá? Quando a gente fala da técnica intraventricular, a gente precisa ter o posicionamento adequado desse catéter, e o reservatório vai ficar no mesmo lugar, vai ficar no subcutâneo, na altura da barriga.